Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão, para mais um momento de autoaprimoramento, para aprendermos juntos a lidarmos melhor com as questões da vida, com o cotidiano, com as coisas que incomodam, com aquilo que a gente chama e considera de aborrecimento ou sofrimento. E o tema de hoje, então, dentro desse contexto, é postura. Postura, mas nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de emoção, estamos falando de pensamento, estamos falando do quê? Pois é, postura, que diz respeito a tudo isso. Mas quando a gente trata do corpo, fica mais fácil na nossa cultura perceber postura aí. E depois fazer as devidas relações com os outros corpos. Vamos junto nessa? Eu quero agradecer muito a sua presença. Quero dizer que você pode dar like, se inscrever no canal, você pode reproduzir para outras pessoas, compartilhar quando você percebe que esse material pode ser útil a alguém que está lá meio cabisbaixo. Você pode também me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo. Tenho na descrição desse vídeo tem o Gmail aí que você pode fazer uma aproximação melhor. E aí vamos olhar então para esse tema, que é a questão da postura. Que postura que você tem assumido? A quais posturas você tem se vinculado? Quando você percebe seu corpo, o que você vê? Você precisa olhar no espelho para ver determinadas coisas? O corpo, ele nos mostra onde está o alinhamento e o desalinho. O corpo mostra isso. E aí nós vamos fazendo as devidas percepções, porque às vezes a gente se engana, a gente se cega, né? Uma questão óssea ou uma questão física, ela é tratada fisicamente. Porém, ela estabelece relações e puxa outros corpos para viver com ela aquele sintoma, aquela reação. Você sabia disso? Para algo chegar no nosso corpo é porque a nossa emoção já foi fisgada antes. Alguma coisa de componente emocional já tem ali. E aí essas coisas vão se perpetuando e às vezes até atravessando gerações. Nós aprendemos a cuidar do corpo, não é assim? Então a gente utiliza atendimentos, procuramos profissionais para cuidar daquela coisa diferente que apareceu, não é? Para perceber de repente, para ir para fazer uma consulta médica, uma consulta terapêutica, uma consulta com um profissional fisioterapeuta, uma consulta com um profissional que a gente perceba que tem competência para aquilo que a gente constatou. E por que precisou chegar nesse ponto de nós termos constatado com a mente concreta? Foram dados sinais anteriormente e a gente não viu. Onde que está focada a nossa atenção? Por que às vezes é tão difícil a gente perceber coisas em nós e tão fácil de perceber nos outros? Você já parou para pensar nisso?
Então, hoje é para gente, a ideia aqui é a gente pensar essas coisas, olhar para essa situação do corpo e dos outros corpos, né? O corpo físico e os outros corpos, perceber como é que a gente está cuidando disso, ou se a gente não está cuidando disso. Enquanto eu estou aqui falando, eu espero que você esteja aí já fazendo as tuas devidas ponderações. Porque aqui não tem culpado nem inocente. Aqui não tem acusação nenhuma. Aqui tem um desvelar. O que a gente faz aqui é desvelar. Como a gente vive muito no piloto automático, a gente acaba não percebendo sutilezas. E para nós estarmos num processo de autoconhecimento, a gente precisa perceber as nossas sutilezas. Interessante que às vezes a gente cria argumentos teóricos tão importantes para tantas coisas, e isso nos coloca contrário, em oposição a tantos outros pontos de vista. E a gente acaba achando isso normal, né? A gente acha que a nossa vida tem que ser assim, cada um tem que defender o seu ponto de vista. Mas aí, como é que a gente pode chegar numa harmonização? Como é que a gente pode se aproximar de maneira equilibrada dos outros, constituir uma comunidade? Né? Como que nós podemos viver uma vida em comum, né, uma vida social saudável, se a gente vive disputando pontos de vista? Então, essa questão da postura está atrelada a essas coisas. Né? Às vezes eu falo uma coisa e faço outra. Né? Eu quero que a gente tenha, assim, um mundo mais bacana para viver, mas eu não estou movendo uma palha nessa direção. Na minha casa, com os meus filhos, nos meus relacionamentos. E isso, gente, nem sempre é fácil. Quase nunca é muito fácil. As coisas que requerem uma certa reforma não são fáceis. Não são fáceis, mas também ser fácil ou ser difícil é uma questão de intensidade, de acordo com a nossa proposta de vida. Né? Para uns, algo é muito difícil e esse mesmo algo para outros não é. Faz parte do processo. Então, isso é uma questão também de crença e é uma questão também de postura. A postura solucionadora ou a postura destruidora. A postura negativista. Então, é importante que a gente perceba isso, porque a postura ela tem relação direta com os outros corpos e tem relação direta com o adoecimento, com o sofrimento, com a angústia, com a tensão do próprio corpo e das emoções, dos nervos, né? Que as pessoas dizem, eu estou me sentindo tensa, e é verdade, porque a tensão ela invade todos os corpos que nós ocupamos. Então é bacana a gente perceber isso. Quando a gente procura a definição da palavra postura, a gente vai encontrar algo do tipo assim: é uma posição espacial do corpo, é uma maneira de compor o corpo, ou ainda é uma atitude. Postura é atitude, é o comportamento, é o ato de se portar, é o posicionamento assumido. Olha isso, né? Olha quantas coisas posturas têm a ver. E tem a ver não só com o corpo físico, mas também com os outros corpos, como nós estamos falando aqui. A postura, de maneira geral, via de regra, ela pode ser correta ou incorreta, né? Ela pode ser saudável ou doentia, eficaz ou ineficaz,
confortável ou desconfortável, né? Você está num lugar de um determinado jeito, né? A forma de você colocar teus ombros, tua coluna, teus braços, tuas mãos, teu pescoço, né? Tuas pernas, seus pés, enfim, cada parte do seu corpo te fará sentir confortável ou desconfortável, se você estiver observando isso. Porque quando você não observa, aquele pode estar minando ali o desconforto e você só vai sentir de repente, talvez na hora que deixou uma marca, né? Uma dor maior, né? Uma cor diferente, ou um inchaço, tantas coisas que podem acontecer que começa um sinalzinho simples e se a gente não vê essa sinalização, ela vai ampliando, né? Então a postura ela pode ser ativa, pode ser inativa, flexível, inflexível, centrada ou descentrada, absolutamente fragmentada. São exemplos. E isso acontece conosco, a gente está assumindo um desses papéis o tempo inteiro, na nossa emoção, nas nossas relações, né? Não só no corpo. Então, olha que legal a gente perceber isso. Quantos de nós que se observam nesse sentido, minha gente? Ter o corpo como observando o corpo, né? Ter o corpo como um instrumento de observação é bem bacana. Por quê? Como é algo concreto, não é sutil, né? O nosso corpo é visível aos olhos, então fica fácil de nós percebermos algumas coisas. As coisas mais sutis que não têm um corpo concreto exigem maior sensibilidade de observação. Mas certamente o que o corpo mostra, o corpo físico, está atrelado ao que está passando também, ao conforto ou ao desconforto dos outros corpos. E às vezes a gente nem faz essa relação. A gente acaba lidando com as nossas partes como se fosse simplesmente alguma coisa física ou biológica, né? Uma simples coisa. E aí a gente não consegue corrigir o que precisa ser corrigido, né? A gente não consegue potencializar aquilo que está deturpando, que está incomodando, que está fazendo sofrer. No yoga, falando de corpo, dá para eu trazer aqui para vocês algumas coisas do yoga, porque o yoga ele lida com o corpo. Na verdade, o yoga lida com todos os corpos, porque yoga, a palavra yoga significa união. União do quê? União de nós com algo. União dos nossos corpos, né? União de todos os corpos que nós assumimos. Essa união tem a ver com espiritualidade. E aí não é religião, mas é alguma coisa superior e muito mais sutil, delicada e sutil, do que aquilo que a nossa mente concreta compreende. Então isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com sensibilidade e tem a ver com a identificação de uma força invisível a esses olhos físicos, né, mas absolutamente constatável quando, por exemplo, nós começamos a praticar o yoga. Então, Swami Kavalai Ananda, ele fala para nós assim, que postura é uma atitude adotada pelo corpo, seja com apoio, seja com ação muscular.
para manter estabilidade, para manter uma base essencial. E aí nessa base, com essa base a gente vai buscando as adaptações necessárias para manter a postura. Então, a postura, o yoga já ensina a gente, né? O yoga que trabalha com tantos corpos, mas que de uma maneira muito magnífica faz a gente entender, sentir algumas coisas por esse nosso corpo concreto. Então, ele já diz para nós que a postura, ela precisa ser algo confortável e, ao mesmo tempo, ela precisa ser algo que nos coloca numa situação ativa, né? Quer a gente precise de apoio, né? Ou não, nós temos o apoio em nós. A gente não precisa de apoio externo. Quando Swami Kavalayananda fala para nós do apoio muscular, ele está dizendo para nós que nós somos o nosso próprio apoio. Nós temos bases de apoio em nós para todos os processos de dificuldade que chegam para nós, que nós lidamos, para todos. E quantas vezes a gente não reconhece isso, a gente não percebe isso. Então a gente pode pegar apoio externo, legal, bacana, mas o yoga, por exemplo, nos ensina que esses apoios são só subterfúgios para a gente depois, lá na frente, em algum momento, poder e querer ficar sem apoio. É só para ficar confortável temporariamente. Depois a gente solta. É importante soltar, porque senão a gente não encontra aquela força que está no não apoio do externo, que está na força muscular, que está na força emocional, né? Que está na força de um querer e de um prazer em ficar numa determinada posição. Então, olha como a gente pode, minha gente, aprender com o nosso corpo maneiras da gente lidar nesse mundo. O tempo todo nós praticamos posturas físicas, mentais, emocionais, e umas levam as outras no mesmo caminho. As posturas se associam, se integram, né? Elas vão estabelecendo parcerias, né? Então, se estamos conscientes das posturas que assumimos com maior frequência, como o corpo, por exemplo, nós poderemos checar como está o nosso padrão emocional, o nosso padrão relacional. Olha isso só, né? Então, ou a gente percebe isso ou a gente fica alheio. E aí, quando a gente fica alheio, quando a gente fica de fora a perceber tudo isso, a gente vira vítima das situações. Então, por exemplo, né, quando a gente vê uma postura assim de ombro caído, uma coisa assim, de ombro caído, a gente vê isso, né? Você pode perceber, quando você vê isso, ombro caído, uma pessoa que assume essa posição, quando você olha essa pessoa, olha essa cena do ombro caído, o que isso mostra para você? Você já se fez essa pergunta? Não é julgar. A gente não sabe o que está acontecendo. Não dá para saber só no olhômetro. Mas dá para perceber qual é a sensação que passa para nós. A sensação é nossa. Não tem nada a ver com o outro. Mas nós temos sensações. E essas sensações têm a ver com a nossa história de vida. Então, uma pessoa, quando eu olho, né, quando você olha alguém com os ombros caídos, por exemplo, os ombros largados, caídos, né? Tem gente que só olha para baixo, inclusive. Então, o que ela está revelando? Está revelando altivez? Está revelando equilíbrio? Está revelando prontidão para a vida?
Está revelando disponibilidade? Está revelando cansaço? Está revelando desânimo? Quando você começa a perceber a sensação que uma imagem coloca para você, você começa a ter pistas de como está a sua autoimagem. Você começa a ter pistas para ir percebendo que é importante você olhar para você. Como é que os outros estão te enxergando? Não porque você tenha que agradar os outros, não isso, longe disso, minha gente. Né? Se a gente estiver agradando a nós mesmos, está de ótimo tamanho, porque nunca vamos conseguir agradar os outros, né? Cada um tem uma perspectiva, uma percepção diferente. Então, é bom que a gente saiba disso, nunca vai ser possível agradar ninguém, mas fica muito mais leve quando a gente agrada a nós e quando a gente se sente com a mente tranquila, porque a gente fez, ou falou, ou pensou, ou agiu, não é? De uma maneira digna, coerente. Então isso traz leveza para nós. Isso sim é importante perceber. Qual é a sensação que uma imagem provoca em você? E a partir daí, qual é a imagem que eu estou fazendo, mostrando, desenvolvendo em mim mesma, no meu corpo? E aí, quando eu, por exemplo, me sinto cansado, qual é a postura do meu corpo? Qual é o tipo de respiração? Né? Quando eu estou exausto, quando eu estou desanimado, quando eu estou angustiado, como é o meu corpo? Né? Que coloração tem? Como é que está o meu semblante? Como é que está a minha respiração? Quando eu percebo alguma doença já, alguma coisa cronificada, sabe? Alguma coisa que já entortou, alguma coisa que já está levando o nome de doença, né? Já materializou em doença, né? O que isso significa para mim? Né? Por exemplo, se eu tenho hipertensão, o que está me deixando hipertensa? O que vem me deixando hipertensa? O que vem me fazendo com que eu tensione o meu corpo? Né? E isso está dentro do meu corpo já acontecendo. Mas que emoção é essa? Que está fazendo com que essa hipertensão, esse tensionamento, né, vá atingindo diferentes corpos de mim. É bom que isso aconteça por um lado, porque eu posso cuidar e eu posso tratar. Mas se eu não tenho a sutileza de perceber esses outros corpos, eu fico achando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E aí eu vou me esquartejando, né? Me fragmentando, vou me achando como se eu fosse coisas em separado, nesse ponto de vista, né? E não sou. Uma coisa leva a outra, né? Uma fisionomia, um corpo pronto para as questões da vida, porque essa pessoa, ela provavelmente já está se trabalhando em outros ramos de si mesma, né? Em outros segmentos de si. E aquele que não está se trabalhando, ele vai puxando sofrimento, distorções e inconvenientes cada vez mais. Então, olha que legal a gente perceber isso, né? A terapia comunitária, ela, por exemplo, é uma técnica terapêutica, né, que trabalha nesse ramo da observação das coisas, inclusive dos corpos, né, e do corpo físico. Né? Então,
Na terapia comunitária, nós temos uma definição que é a seguinte, né, do nosso querido mestre, criador da terapia comunitária, professor Adalberto Barreto. Ele diz assim: todo sintoma não é apenas uma disfunção orgânica, ele pode ser também expressão de uma disfunção relacional. Todo sintoma, aquela dor, aquela doença, aquele sinal, ele pode ser um sinal, ele pode ser, né, já a revelação de uma disfunção relacional. Então, diz respeito à forma de nós lidarmos com as pessoas que já está difícil, né? Está difícil. E aí diz respeito também à expressão de uma dor, de uma ferida emocional. Olha que bacana, minha gente, a gente perceber isso e querer entender isso, querer se aproximar disso, querer curar disso, né? Querer se libertar disso. Então, o preço de ignorar ou distorcer as mensagens do corpo é tornar-se incapaz de detectar o que é verdadeiramente perigoso ou nocivo para si. A gente acaba não percebendo o que é maléfico para nós mesmos e a gente acaba, por ignorância, né, por ignorar o que está acontecendo, a gente vai aumentando aquele mal, né, que está nos atingindo. Então, a autorregulação depende de um relacionamento amistoso com o corpo, né? Então, quando a gente gosta daquilo que a gente tem, porque a gente lida com o corpo como um amigo, né? A gente aprende a perceber melhor as sinalizações dele, as mais diferentes sinalizações, né? E aí a gente vai interagindo com isso e corrigindo o que precisa ser corrigido. Lembra que se eu corrijo num corpo, com consciência do que eu estou fazendo, está também descronificando, né? Está curando os outros corpos, né? Então tudo acontece em sintonia. Quem fala isso, desse relacionamento amistoso, né? Da importância de a gente não depender de regulações externas, de nós mesmos fazermos a nossa regulação, é um autor americano, Bessel van der Kolk, que ele escreve sobre o livro dele, chama Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. Então ele dá dicas para nós, assim como o professor Adalberto, assim como o yoga, as escrituras antigas. Eu mostro isso aqui para você você poder perceber quantos estudos e constatações já foram feitas sobre isso. Então, quando essas coisas chegam para nós hoje em dia, já mastigadinha, fica mais fácil da gente perceber o caminho que a gente pode adotar em nosso benefício, né? Não é legal isso? A gente acaba nós somos os nossos próprios terapeutas, inicialmente. Não que a gente não possa procurar profissionais, claro que pode, né? Por isso que eu estou aqui também e tantos outros profissionais que se dedicam a isso. Mas, através desses profissionais, a gente vai aprendendo a se melhorar, a se conhecer melhor, a se observar. Esse é o intuito desse canal, né? O objetivo de eu estar aqui. Tentar, de uma maneira simples, passar essa dica para você. Então, a questão da postura, né, através do corpo, nós podemos treinar a regulação ou a interação com os outros corpos. Que outros corpos? O corpo emocional, o corpo energético, né? Os corpos, o corpo mental,
né? O nosso corpo mental, ele dita todas as coisas, né? E a mente concreta. Então, mas dita todas as coisas, a gente se engana nessa mentira, a gente não percebe a mentira, a gente acredita nela e a gente, quando não estamos conscientes do que está acontecendo, acaba distorcendo as coisas. Então a gente vai naquilo que é prazeroso, naquilo que é gostoso, naquilo que a gente não se importa se é o mais saudável ou não, se vai trazer doença ou não. E a mente consciente diz para nós, olha, né, dá o aluzinho para nós, olha, observe isso melhor, né? Tem outros prazeres que você pode cultivar que vão ser mais convenientes, né? Não vão deixar você patinando ali na dificuldade. Então isso a gente vai aprendendo a despertar em nós mesmos, né? Com os estudos, com o aprofundamento, a gente vai ganhando a autoconsciência, né? Então essa percepção é bacana. O yoga não encara nenhuma doença como uma afecção. O que é afecção? Afecção é alguma anormalidade, alguma coisa que surgiu ali eventualmente, veio por acaso, não sei por que vim, né? O yoga não entende dessa forma, né? Assim como a homeopatia também não entende dessa forma. Assim como a terapia comunitária não entende dessa forma. Nada é casual, tudo tem uma relação. E aí, o que acontece? Mas como... Então, a gente precisa ir aprendendo a perceber que a doença, ela é uma alteração crítica no sistema do corpo, ou melhor, dos corpos, como um todo, né? Quem fala isso para nós, que já percebeu isso, treinou isso, né? Fez experiências, né, através dos asanas e da prática do yoga, dos pranayamas, da meditação, tudo junto, né, no compacto conjunto, foi Swami Kavalayananda. Assim como tantos outros swamis, tantos outros mestres, né? Professor Hermógenes também fez isso, né? A gente tem queridos mestres indianos, Yogananda, maravilhoso, tanta coisa maravilhosa deixou escrita para nós, e tantos outros, né, que eu não conseguiria aqui, porque são inúmeros, muitos dos quais eu mesma desconheço, né? Porque muitos nem escreveram livros nenhum, mas viveram isso, descobriram isso ao longo da existência. Então, olha que bacana, né, a gente perceber isso. Nós já estamos no finalzinho do vídeo. Uma experiência que você pode fazer nessa questão da postura, né, é você se colocar de uma maneira alinhada, pode ser em pé, eu vou propor sentado, né? Sentado numa cadeira, você colocar os pés, a sola no chão, para isso você pode chegar um pouco mais na ponta da cadeira, se manter ereto na cadeira, né? As mãos apoiadas na coxa, fechar teus olhos e sentir a respiração. E aí você vai percebendo como é que está a sua respiração. E aí você vai percebendo o que é que você faz para manter a postura. Se você consegue manter a coluna ereta, se não consegue, né? Que treinos você vem fazendo nesse sentido, se é importante para você treinar ou não, né? A coluna, ela é a chave, é o dorso, né, central do nosso corpo, né? Então, como que é manter essa coluna ereta, mesmo sentada na cadeira? Não precisa nem ser em posição do yoga. O que é que você sente quando você está sentindo a pelvis na cadeira? Será que você sente a pelvis na cadeira?
Será que você fica focado só na coluna? Ou foca na barriga? Onde você foca? Será que você percebe que o seu pescoço está alinhado? Você consegue relaxar nessa postura? Estar ereto e relaxado? Os ombros relaxados, as mãos relaxadas, os pés, sentindo os ossinhos que a gente tem embaixo das nádegas. Será que você consegue sentir o apoio desses ossinhos no assento? Né? Como é que é? Quanto tempo você consegue ficar? É confortável para você ou não? Como é que você se sente? E se você fizer isso mais vezes? Experimentar mais vezes, repetidas vezes, né? Uma semana, 2 semanas, um mês, todo dia tem um tempinho. Muda alguma coisa? Muda de um dia para o outro? Muda quando você faz isso de manhã, à tarde ou à noite? E quando você lida com coisas que te incomodam, como é que é a tua reação? Como é que é a tua atitude? Como é que é a tua postura? É uma postura que busca apaziguar tudo isso ou você larga tudo de mão? Como é que a gente pode chegar em algum lugar largando tudo de mão? Então, gente, eu só quero deixar essas pistas aqui para você observar seu corpo. Daí você vai poder conversar sobre a sua observação com você mesmo e com outros profissionais que de repente você pode recorrer. Converse sobre as suas observações. Olha que bacana a gente poder fazer isso, não é? Então eu espero ter deixado você com algumas pistas aí, né? Para você poder fazer essa maravilhosa experiência de se auto-observar através das sensações. Será que você já percebeu que parece que a respiração é pulmonar, mas na verdade ela está no corpo inteiro? Você já deu essa chance de perceber que a gente pode levar o ar para o ar, isso significa oxigenar células de diferentes partes do corpo, quando a gente está quietinho e a gente foca naquela parte do corpo, a gente foca na cabeça, a gente foca no pulmão, a gente foca no quadril, a gente foca no joelho, né? Enfim. Olha que bacana a gente poder fazer isso. Então, eu fico por aqui com essas dicas e na semana que vem a gente se encontra. Tomara que você consiga fazer algumas observações. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, também tudo bem. Se quiser me dar um alôzinho, deixar depois mandar uma mensagem com o que você conseguiu, eu vou ficar bem feliz. Obrigada pela tua participação. Semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Tchau, tchau.